Glória a Deus, né, irmãos? Muitas pessoas pegou essa doença e não teve a mesma sorte que nós. Estamos aqui testificando, né? Eu falei um negócio, minha esposa falou, você tá doido. Eu falei, bom que se eu fosse para a glória, mas sem sofrer. O duro é que eles não ficam sofrendo, né? Devagarzinho, para mim já vai para a glória. O duro é ficar sofrendo, né, meus irmãos? Mas graças a Deus que viver é para Cristo. Se não é morrer, é mais para Cristo ainda. Meus irmãos, o apóstolo Paulo deixa registrado no capítulo 1, versículo 18, para a igreja de Coríntio: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Eu estava orando agora à tarde em casa, pedindo que Deus falasse ao meu coração. É que nem eu estava conversando com o irmão Cláudio, minha oração é sempre a mesma: Senhor, mesmo que eu não mereça, mas tem um povo que precisa da tua palavra na igreja. Eu confesso para os irmãos, não sei se os irmãos reparou, eu estava abrindo a Bíblia ali de ponta cabeça, parece que não tem nada. Mas certeza, que o Espírito Santo de Deus, na hora da mensagem, Ele sabe o que eu preciso, o que você precisa. E eu queria ministrar nessa noite sobre a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é que salva o traficante e faz virar missionário. É a mensagem da cruz que faz uma mulher de programa virar uma missionária. É a mensagem da cruz que faz um bêbado virar um pastor. É a mensagem da cruz, por isso que Paulo vai dizer, igreja, porque a mensagem da cruz é loucura, aleluia, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Quando nós olhamos no livro de Deuteronômio, capítulo 21, 22, 23, nós vemos o quê? Que quem era pregado na cruz era maldito, porque era a lei de Deus. Todo aquele que era pregado era maldito. Quando nós olhamos no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 33, 13, Paulo vai dizer bem assim, que Jesus nos resgatou da maldição, e foi maldito por nós, porque ele foi pregado no madeiro. Ou seja, todo aquele que era pregado no madeiro, uma morte de cruz, era um bandido, era uma pessoa que estava separada da sociedade. E todo aquele que era morto pela morte de cruz, era necessário sair de Jerusalém para fora, para um lugar chamado Gólgota. Por quê? Todo viajante que passava, quando ele olhava para o homem pendurado na cruz, disse: eu quero andar certo, senão vou morrer igual a ele. Eu quero andar direito, senão vou morrer igual a ele. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada do Senhor, eu vejo um homem que era contra a mensagem de Cristo, que é chamado o apóstolo Paulo. Mas quando nós olhamos no capítulo 9, que ele tem um encontro com Jesus, por isso que diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, e para nós é poder de Deus. Porque o apóstolo Paulo era entendido na palavra, o apóstolo Paulo era entendido no grego, o apóstolo Paulo era entendido no aramaico. Mas quando teve um encontro com Cristo, ele teve a experiência que nenhum fariseu tinha tido, que era a experiência do Espírito Santo e do poder de Deus mudar a vida de um homem, mudar a vida de uma mulher. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada do Senhor, eu vejo quem morria com morte de cruz era todo aquele que era desclassificado da sociedade. Por isso que os judeus não creu em Jesus Cristo, porque os judeus queriam quem? Um rei que ia mudar a história deles. Como assim, irmão Marcos? Um rei que ia se assentar no trono, um rei que ia ter dinheiro, um rei que ia ter posse. Daqui a pouco aparece Cristo, carpinteiro, creio eu, que quem mexe com martelo sabe, às vezes com a unha até preta, levado a martelado no dedo, chega ele queimado do sol, com o seu ombro meio machucado, porque pegava o seu madeiro pesado. Quando os judeus olham Cristo, nunca ia acreditar que Cristo ia ser o salvador da nação, nunca ia acreditar que Cristo ia dar sua vida para aniquilar a igreja
o sacrifício do bode, para aniquilar a igreja o sacrifício do carneiro, para aniquilar a igreja o sacrifício da pomba. Aí no capítulo 9, nós olha o escritor aos Hebreus dizendo que foi um sacrifício com o seu próprio sangue. Nós temos uma eterna redenção em Cristo Jesus. O mesmo capítulo 9, nós vemos no livro de Hebreus dizendo que era preciso Cristo morrer. Para quê? Para que o testamento, o Novo Testamento viesse valer na minha vida e na sua vida. Ainda ele faz uma pergunta, o escritor aos Hebreus: tem por causa, aleluia, validade um testamento alguém que vive? Não, é necessário que morra, igreja. Quando nós olhamos para a mensagem da cruz, nós vemos um Cristo que acreditou no cego. Quando nós olhamos na mensagem da cruz, nós vemos um Cristo, igreja, que acreditou no coxo. Quando olhamos para a mensagem da cruz, nós vemos um Cristo que na ascensão, no livro de Atos dos Apóstolos, quando os discípulos estavam olhando Jesus subir, aí os anjos diz: varão Galileu, esse mesmo Senhor que vocês vê subir, Ele vai descer, igreja, para vir buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Essa palavra que eu prego, para o mundo é loucura, para quem não conhece a Deus é loucura, mas nós que somos salvos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, é poder de Deus. Por que é poder de Deus? Porque eu prego de um Jesus que cura, eu prego de um Jesus que liberta, eu prego de um Jesus que batiza no Espírito Santo, eu prego de um Jesus que ainda restaura casamento, eu prego de um Jesus que vai rasgar o céu a qualquer momento e vai vir buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Esse Jesus, igreja, sabe o que eu acho interessante? Deixa eu descer para baixo. Eu acho interessante que a lei dizia, 21, 22, 23, que aquele que morresse no madeiro era maldito. Por isso que quando nós olha, Paulo diz assim, que o amor de Cristo nos constrange. Porque o amor de Cristo nos constrange. Nós vemos toda a miséria do homem na cruz do Calvário. Nós vemos toda a miséria do homem quando Cristo foi crucificado. Porque Paulo diz que era para nós estar no lugar de Cristo. Era para nós estar ali porque nós éramos malditos pelos nossos delitos, pelos nossos pecados. Mas Cristo, com o seu sangue derramado na cruz do Calvário, me faz ser santo, faz você ser santo. Mas Cristo, igreja, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, faz eu ter a confiança que a irmã Erli leu aqui nessa noite, para nós chegar em oração, com confiança no trono do Senhor. Por causa do quê? Por causa do sangue derramado na cruz do Calvário. Capítulo 2, versículo 6 do livro de Filipenses. Paulo vai dizer que ele não usurpou ser igual a Deus. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes aniquilou a si mesmo, fazendo em forma de servo, sendo semelhante aos homens. Porque a Bíblia diz, falando em forma de servo, sendo semelhante aos homens, porque ele veio e pregou o evangelho servindo aos homens. Ele veio e curou o coxo servindo aos homens, mas através do poder de Deus. Nós estamos aqui hoje servindo aos homens, mas com o poder de Deus. Nós estamos aqui hoje pregando, servindo aos homens, mas com a palavra do Senhor. Nós estamos aqui adorando a Deus, vendo milagre, vendo modificação através de vida de pessoas pela cruz do Calvário, mas é através do poder de Deus. Então Paulo diz, ele aniquilou a si mesmo, fazendo em forma de servo, sendo semelhante aos homens, e sendo semelhante aos homens, foi obediente até a morte. Vai dizer bem assim, morte de cruz, ou seja, morte de vergonha, morte de desprezo. Ele se fez maldito, igreja. Ele se fez tudo aquilo que hoje nós abominamos. Por quê? Por causa de mim e de você. Por isso, quando a Santa Ceia do Senhor, ele diz, fazei todas as vezes em memória de mim, porque relembra a cruz, relembra a nossa miséria, relembra o pecado, o lamaçal do pecado que nós estávamos. Por isso que ele diz, fazei todas as vezes em memória de mim. Porque para o homem natural é um simples pão,
Para o homem natural é um simples suco, mas para nós que somos salvos em Cristo Jesus, nós sabemos que é um simbolismo muito grande, muito espiritual, dizendo: eu estou tomando a Santa Ceia nessa noite, porque Cristo se fez maldito por mim. Aí Paulo vai dizer que ele morre morte de cruz. Você sabe o que dói o coração? Que no capítulo 19 do livro de João, segundo a tradição, e a Bíblia vai dizer no capítulo 19, Jesus está levando sua cruz. A tradição era o quê? Vai levar a cruz, pecou, errou, vai levar a cruz para ser envergonhado no meio de todo mundo. Olha só, a festa acontecendo em Jerusalém, a Páscoa acontecendo em Jerusalém. Presta sua atenção, o sacerdote todo preparado para oferecer um sacrifício, para cobrir o pecado do povo. Mas o coxo não podia chegar perto do templo. O cego não podia chegar perto do templo. Por que não podia chegar? Porque os judeus acreditavam que aquele que era coxo, aquele que era cego, era maldito, estava no pecado. Aí Jesus está caminhando, atravessando todo aquele povo, o povo batendo em Jesus, cuspindo em Jesus. Como que nós vamos acreditar num que não salvou nem ele mesmo na cruz, que quando eles olhavam dizia: você não é o Cristo, salva a ti mesmo, pois salva nós. Como que salva? Como que eles creem, igreja? Jesus está na cruz do Calvário, indo, caminhando, todo machucado, e os sacerdotes se preparando para houver um sacrifício para cumprir aquilo que Deus ordenou. Mas o que eles não acreditavam, igreja, era que o próprio Senhor, a própria palavra de Deus estava encarnada ali em Cristo. A própria mensagem de Deus passando em Jerusalém, para atravessar, para sair fora de Jerusalém, para houver um sacrifício para o coxo, para houver um sacrifício para o cego, para houver um sacrifício para aqueles que eram desacreditados. Eu vou dar um exemplo. Quem acredita no traficante? Quem acredita na mulher de programa? Quem de ser humano acredita? Quem acredita no estrupador? Nós não acreditamos como homem, mas Jesus pode mudar a história deles. Jesus pode fazer uma nova história por causa da cruz do Calvário. A mensagem da cruz ainda salva, igreja. A mensagem da cruz ainda liberta. A mensagem da cruz ainda restaura. A mensagem da cruz que eu prego nessa noite é loucura para o mundo, mas é o poder de Deus para nós aqui nessa noite, igreja. É o poder de Deus, porque nós acreditamos que a mensagem da cruz, ela fez o cego enxergar. Nós acreditamos que a mensagem da cruz fez o surdo ouvir. Nós acreditamos que a mensagem da cruz fez o cadeirante andar e sair glorificando, dizendo que Deus é bom, Deus o curou. É a mensagem da cruz, igreja. Aí o Paulo vai dizer, no capítulo 2 do livro de Filipenses, que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Depois vai dizer bem assim, porque a qual Deus o exaltou soberanamente, dando nome sobre todos os nomes. O nome dele é Jesus Cristo, igreja. Aí a Bíblia vai dizer bem assim, pelo nome de Jesus, igreja, todo joelho se dobrará no céu, todo joelho se dobrará na terra e debaixo da terra. Isso ainda não foi cumprido. Por que que não foi cumprido? Porque quando Cristo voltar, na volta, que buscar a igreja, no arrebatamento, depois voltar, aí os judeus vão ver quem que é Cristo. Aí se cumprirá que todo joelho dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. Aí quando eu olho para a Bíblia, capítulo de número 4, sabe quem é Jesus? Sabe quem é Deus? Capítulo de número 4, versículo 35, a Bíblia vai dizer que já era tarde. Jesus pega o barquinho, pega os discípulos, capítulo 4, versículo 35 do livro de Marcos. Pega o povo, saindo, atravessando o mar, para ir para uma região de Gadara, fazer a obra de Deus, expulsar um demônio do gadareno, que todos aqui conhecem. A Bíblia vai dizer o quê? Que Jesus está cansado como homem. Ele dorme no barco. Jesus era homem.
mas também era Deus, mas ele nunca usou a sua soberania aqui na terra. Por quê? Para mostrar que eu sou capaz pelo poder de Deus, para mostrar que você é capaz pelo poder de Deus. Aí a Bíblia diz que veio um vento, mas não tinha só o barco que Cristo estava, não tinha só o barquinho que os discípulos estavam, tinha vários barquinhos em volta, atravessando com Cristo. A Bíblia diz que Jesus despede da multidão e está atravessando, mas dormiu. Sabe quem é o nosso Cristo? A Bíblia diz que as águas começam a se agitar, o vento vem e começa a entrar água no barco, e os discípulos falam: mestre, Senhor, não cuidais que nós perecemos? Ele olha e disse: homens de pequena fé. Por que, igreja, que ele diz homem de pequena fé? Vou falar na minha linguagem. Estou aqui até agora fazendo milagre, vocês também podem fazer com o poder de Deus. Estou aqui até agora expulsando demônio, vocês também podem expulsar no poder de Deus. Estou aqui curando o cego, vocês também podem expulsar. A Bíblia diz que Jesus repreende. Quando Jesus repreende, o vento para, a água para. Capítulo 4, versículo 41, a Bíblia diz assim, que eles olham temendo para Jesus e diz: quem é esse que até o vento e o mar te obedece? Aleluia! Quem é esse? É o que se apresentou com Jó e diz que conhece, que chama os raios, conhece cada um pelo seu nome. Quem é esse? É que a ciência diz que há bilhões de estrelas que eles não conhecem, mesmo com a ciência avançada, mas a Bíblia vai dizer que Deus conhece cada estrela, cada um pelo seu nome. Quem que é esse? É aquele que cuspiu no chão no capítulo 9 do livro de João, faz como se fosse uma lama, passa no olho do cego e diz: agora você está curado. Quem é esse? É que os fariseus olham para o cego e dizem: você não era cego? Ah, eu era cego, mas quem curou você? Sai daqui. Não acreditaram no poder de Deus. Quando chegou diante de Jesus, Jesus falou: você acredita no Filho do Homem? Você crê no Filho do Homem? Mas quem é o Filho do Homem, Senhor? É aquele que fala contigo. Sim, eu creio. Então o homem não só foi curado, mas foi salvo pelo poder da palavra, pelo poder de Deus. Quando você continua lendo no livro de Marcos, no capítulo 5 e diante, você vai ver o demoniado de Gadareno ser curado pelo poder da palavra, o demônio ser expulso, ele vestindo roupa e voltando para a sua família. Você vai ver também uma mulher de fluxo de sangue dizendo: se eu somente eu tocar, ou seja, o poder da palavra, se eu somente eu tocar. Cristo se fez maldito, igreja, pela minha vida e pela sua vida. A Isaías vai dizer no capítulo 53, versículo 4: verdadeiramente Ele levou todas as nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aleluia, aleluia. O castigo, igreja, que nos traz a paz hoje, estava sobre o ombro dele. A Isaías vai continuar dizendo que ele foi como ovelha muda para o matador, sem dizer uma só palavra. Mas você acha que eu acho interessante, igreja? Quando eu olho para a Bíblia, ele vai dizer: Senhor, Pai, por que me desamparaste? Sabe por que Deus desamparou Jesus na hora da cruz do Calvário? Porque Ele se fez maldito pelos meus pecados, Ele se fez maldito pelos seus pecados. Sabe por que Deus, aleluia, desamparou Jesus naquela hora? Porque a única coisa que faz a separação entre o homem e Deus é o pecado, e a única coisa que faz nós se chegar diante de Deus é a cruz de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ele disse: ó Pai, porque desamparaste mesmo Jesus, igreja, horário de angústia, momento de sofrimento, ele olha para o soldado e diz: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Ele dá exemplo de perdão, mesmo na cruz do Calvário, igreja, derramando o seu sangue, ainda ele dá salvação para um dos salteadores que estava do lado dele na cruz do Calvário. Jesus, quando olhamos, igreja, para o dicionário, nós vemos o significado do amor. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o exemplo do amor de Deus para a sua vida, para a minha vida. Aí quando João registra, estou terminando a mensagem, capítulo 19, versículo 30, Jesus, ele grita em alta voz: está consumado, ou seja, está pago. Aí Lutero escreveu bem assim:
Eu vou falar mais ou menos que eu li faz tempo, não lembro direito. Lutero escreveu bem assim, disse que teve um sonho. Acho que até o pastor, irmão, que ainda ter lido já. Lutero disse que teve um sonho que o diabo começou a apontar os pecados dele, escrever. Ele diz assim, no sonho dele, eu tenho mais, pode apanhar mais aí. Quando o diabo acabou, é verdade, quando acabou de escrever tudo, ele falou, está faltando uma coisa, o quê? O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Aleluia! Quem foi que não errou hoje, igreja? Mas é a graça de Deus que faz eu pregar que Jesus cura. É a graça de Deus que faz eu pregar que Jesus liberta. É a graça de Deus, igreja, que faz nós acreditar que Jesus vai voltar. É a graça de Deus que faz nós acreditar que quando Ele disse está consumado, aí Paulo vai dizer que foi riscado, igreja. Tudo aquilo que devia para Satanás foi riscado. Sabe o que eu acho interessante, pastor? Eu acho interessante que o próprio Deus nos compra da própria ira de Deus. Você já parou para analisar isso? Deus nos comprou da própria ira dele. Porque nós fomos os escolhidos de Deus. Deus nos poupou da própria ira dele. Aí sabe o que eu acho interessante? Para terminar a mensagem. A Bíblia diz que Jesus ele foi no túmulo dos ímpios, com os ricos. Aí quando eu olho no capítulo 4, versículo 17 do livro de Lucas, vai dizer, quando ele pegou o rolo, dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando ele falou que o Espírito do Senhor está sobre ele, já impactou a igreja. Porque não podia nenhum profeta. O Espírito de Deus, quando ele descia sobre o profeta, Deus usava o profeta, depois o Espírito se retirava. Quando estava acontecendo o sacrifício aqui, fora de Jerusalém, o sacrifício estava acontecendo dentro de Jerusalém. Enquanto a arca da aliança estava dentro do templo, Jesus estava fazendo um sacrifício para morar dentro desse templo. Esse templo vaso de barro. Aí enquanto o sacerdote está se preparando para fazer o sacrifício aqui, Jesus está sofrendo aqui. Agora eu vou trazer a mensagem, até pregou aqui, o Marco Antônio pregou aqui uma vez sobre Simão Cirineu. Quero trazer uma mensagem dessa e vou dar um título, ao caminho da cruz. Mas isso é outra mensagem. Aí a Bíblia diz assim, irmãos, capítulo 23 do livro de Lucas, versículos, se não me falha de memória, 45. Quando Jesus está consumado, os céus, o véu se rasga. A presença de Deus já não estava mais dentro do templo, feito por mão do homem, mas está dentro de mim, de você, através do Espírito Santo de Deus. Vamos se levantar, irmãos, para estar orando. Vale a pena, igreja, viver para Cristo. Vale a pena, igreja, viver para Cristo. Todos nós temos as nossas fraquezas. Todo dia Satanás quer nos acusar daquilo que nós pensou de mal ou fez algum ato de mal. Mas o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é o que purifica você pregar para o cego. É o que purifica você pregar para o surdo. Irmão, mas como é que prega para o surdo? Tem Bíblia hebraica também. Tem como pregar para o surdo. É só o sangue de Jesus fazer isso. Feche os olhos nesse momento, igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Senhor, eu sei que para ministrar a Tua palavra não é fácil, Pai. Mas o Senhor tem dado graça para nós ministrar e Te adorar e dizer que o Senhor é bom e o diabo não presta. Senhor, através do sangue derramado na cruz do Calvário, eu Te peço, venha nos dar força nessa noite, Senhor. Que nós saímos daqui santificados, Senhor, pelo Teu Espírito, porque é o Espírito Santo que nos santifica todos os dias, Pai. Ele que intercede, Pai, pela minha vida, pela vida dos irmãos que estão aqui presentes essa noite. Deus, eu repreendo todo mal, Senhor. Qualquer tipo de laço, qualquer tipo de laço, diabo, em nome de Jesus, Pai. Senhor, alcança a vida dos nossos irmãos que não estão bons de saúde para estar cultuando ao Senhor nessa noite. Mas o Senhor sabe o caminhar, o deitar, o levantar de Senhor, confirma a sua ação em nome de Jesus. E amém. Deus abençoe a vida de cada irmão. Glória a Deus. E o melhor ainda é que esse Jesus que o Marcos ministrou está acessível, né? Ele está acessível a mim e a você em todas as nossas necessidades.
Jesus está acessível. Ele nos abriu a porta, né? E nos reconciliou. Antes de eu dar o término do culto, eu quero fazer oração pela vida do Juninho. O Juninho fez aniversário essa semana, terça-feira. 32 anos, né? De vida. Glória a Deus. Irmãos, vamos orar, né? Pela vida do Júnior, abençoando ele. E o Júnior está para ser efetivado no trabalho, num horário ruim para ele e ruim para nós, né? Mas ele precisa trabalhar, irmãos. Isso aí a gente tem que ter consciência, né? Mas é um horário noturno. E ele vai ficar ausente dos cultos aqui, meio de semana. Vou ficar sem o homem da mesa, né? Do som, do violão. Mas eu creio que é tudo um agir de Deus, né? Para Deus abençoar o Júnior, porque ele se doa à obra de Deus, né? Tem abençoado a obra e eu creio que Deus vai pegar ele, vai fazer algo assim, depois vai fazer algo diferente. Glória a Deus. Se você crê assim também, irmãos, ore comigo, né? Para que Jesus venha abençoar o Júnior ali no trabalho, que eles peguem ele e tragam para o horário da manhã. Aí ele pode estar no culto à noite para cultuar conosco aqui, tá bom? Vamos orar para que Deus possa abençoar também a vida dele no trabalho, né? Em todas as áreas. Grandíssimo Deus e bondoso Pai, oramos ao Senhor nesta noite e ministramos, Senhor, sobre a vida do Júnior toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pedimos que o Senhor venha guiá-lo, Senhor, trilhando a ele um caminho de bênção, um caminho de paz, um caminho de santidade, um caminho, Senhor, querido, de ministério. Senhor, abençoa ele no trabalho, coloca a tua mão, Senhor, sobre ele ali naquele lugar, toca no coração daquelas pessoas, para que eles possam, Senhor, colocar o Júnior no horário em que ele possa estar cultuando, louvando, engrandecendo o teu nome neste lugar, pois ele é necessário neste lugar. Ó Senhor, abençoa ele, dá graça, saúde, paz e alegria no Espírito Santo. Enche ele do teu poder, da tua misericórdia. Em nome de Jesus oramos por ele e agradecemos em nome de Jesus. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Deus abençoe, Júnior. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe vocês, viu? Amanhã tem culto com a família, se o Senhor Jesus permitir, venha, não falte, estejamos aqui. Deus abençoe Amanda, Rafael. Se o Rafael vir mais vezes e a Amanda, eu vou decorar o nome do Rafael e não vou errar mais, né? Deus abençoe, viu, Rafael, tua vida, é sempre bem-vindo. Deus abençoe o irmão Daniel. Deus abençoe todos. Estenda as mãos assim. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as divinas consolações e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos. E todos digam amém. Que Deus abençoe. Vai embora para casa abençoado em nome de Jesus. Segura, estou nos braços